Um empresário milionário volta de viagem e encontra sua filha trancada no porão da própria casa. O que descobre sobre sua esposa vai chocar você. Após 3 semanas de negócios em Miami, ele retorna para Florianópolis esperando encontrar sua família. Mas o silêncio sepulcral que toma conta da mansão revela um segredo aterrorizante que mudará tudo para sempre. Antes de continuar essa história impactante, gostaria de pedir para você dar uma curtida neste vídeo e se inscrever no nosso canal. Assim você nos ajuda a sempre trazer histórias emocionantes como esta e não perde nenhum dos nossos conteúdos. Não esqueça também de me contar nos comentários de qual cidade está assistindo. É uma alegria imensa saber que nossas histórias chegam em tantos lugares diferentes do Brasil. O Audi Q7 preto deslizava suavemente pela beira-mar norte de Florianópolis, onde os arranha-céus espelhados refletiam as luzes do entardecer sobre a Bahia Norte. Rafael Mendonça ajustou o retrovisor e respirou fundo, tentando aliviar a tensão que crescia em seus ombros desde que o avião pousara no aeroporto Hercílio Luz. Aos 42 anos, era um dos empresários mais respeitados do setor tecnológico catarinense, dono de uma empresa de desenvolvimento de software que atendia clientes em todo o país. Sua empresa, a Mendotech, ocupava 3 andares de um moderno edifício no centro da capital, empregando mais de 200 funcionários e faturando milhões anualmente. Mas nesta noite de quinta-feira, algo pesava em seu peito como uma pedra. Durante as 3 semanas que passara em Miami, fechando um contrato milionário com uma multinacional americana, as mensagens de Isabela, sua filha de 8 anos, haviam se tornado cada vez mais estranhas. Onde estavam os áudios desorganizados e cheios de risadas, contando sobre as aulas de natação, os desenhos que assistia, os passeios no shopping? Em vez disso, recebia textos frios e formais. Oi, papai. Tudo bem aqui. Estou estudando bastante. A Priscila está cuidando bem de mim. Beijos. Sempre enviados às 9 da noite, sempre com a mesma frieza robotizada que jamais caracterizara sua filha espontânea e falante. Rafael estacionou na garagem subterrânea de sua cobertura no bairro Córrego Grande, uma mansão de 3 andares com vista privilegiada para a Lagoa da Conceição. O silêncio que o recebeu era ensurdecedor. Normalmente, Isabela viria correndo até a varanda gritando: "Papai chegou", enquanto Priscila apareceria na porta com seu sorriso caloroso, já preparando um jantar especial para celebrar seu retorno. Hoje as cortinas estavam fechadas, as luzes apagadas, como se a casa estivesse vazia. Priscila Santos havia entrado em sua vida há 2 anos, quando contratara aulas particulares para Isabela, que estava com dificuldades em matemática na escola. Pedagoga formada pela UFSC, com especialização em educação infantil, Priscila possuía uma reputação impecável entre as famílias da elite florianopolitana. Seus olhos verdes transmitiam serenidade, seus cabelos loiros sempre presos em um coque elegante, e sua voz suave conseguia acalmar Isabela, mesmo nos momentos mais turbulentos. Durante o namoro, ela demonstrava uma paciência infinita com a menina, ensinando-lhe piano nas tardes de sábado, preparando brigadeiros caseiros nos domingos, criando uma atmosfera de lar que Rafael jamais conseguira proporcionar sozinho desde que perdera Amanda, sua primeira esposa, em um acidente de carro quando Isabela tinha apenas 2 anos. O casamento com Priscila parecia a solução perfeita para seus dilemas como pai solteiro. Ele podia viajar tranquilo, sabendo que Isabela estava sendo cuidada por uma mulher educada, carinhosa e profissionalmente qualificada. Podia se dedicar integralmente aos negócios, expandindo a empresa para mercados internacionais, acumulando contratos que garantiriam um futuro próspero para sua filha. Trabalhar 16 horas por dia não era apenas uma necessidade empresarial. Era sua forma de demonstrar amor paternal, construindo um império financeiro que Isabela herdaria. Rafael subiu os degraus de mármore da entrada principal, notando que até mesmo o jardim, sempre meticulosamente cuidado pela equipe de jardineiros, parecia abandonado. As hortênsias que Isabela adorava estavam murchas, folhas secas acumulavam-se ao redor da fonte ornamental portuguesa que trouxera de uma viagem à Europa.
O aroma habitual de jasmim-manga, que perfumava as noites de verão, havia sido substituído por um odor estranho, quase medicinal. Priscila? Isabela? Sua voz ecoou pelo hall de entrada revestido em madeira de lei. Silêncio absoluto. Rafael subiu as escadas em direção ao quarto de Isabela, seus passos abafados pelo tapete persa que percorria todo o corredor. A porta estava fechada. Algo incomum, já que sua filha sempre dormia com a porta entreaberta porque tinha medo do escuro. Girou a maçaneta dourada e descobriu que estava trancada por fora. Seu coração disparou. Por que Isabela estaria trancada em seu próprio quarto? Rafael procurou pela chave no molho que sempre carregava, mas não a encontrou. Bateu suavemente na porta. Isabela, papai chegou, princesa. Um movimento do outro lado, como se alguém tivesse pulado da cama rapidamente. Passos lentos até a porta. Papai? A voz soava diferente, mais fraca, hesitante, nada parecida com a energia contagiante de sua filha. Sim, sou eu. Por que a porta está trancada? A Priscila disse que eu ando meio sonâmbula e pode ser perigoso. Rafael franziu as sobrancelhas. Isabela nunca havia apresentado episódios de sonambulismo. Onde está a chave? Não sei, papai. A Priscila deve estar com ela. Onde ela está? Saiu para a farmácia. Disse que volta logo. Algo na voz de Isabela o incomodava profundamente. Parecia assustada, cautelosa, como se estivesse medindo cada palavra. Rafael tentou forçar a fechadura, mas era de boa qualidade, instalada recentemente. Ele não se lembrava de ter autorizado sua troca. Isabela, você está bem? Se sente mal? Uma pausa longa antes da resposta. Estou bem, papai. Só com um pouco de dor de cabeça. Desde quando você tem dor de cabeça? Não lembro. A Priscila me dá remédio. Que remédio? Não sei o nome. É um comprimido branco pequeno. Rafael sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Isabela nunca tomara medicamentos regulares. Era uma criança saudável, ativa, que raramente ficava doente. Por que Priscila estaria medicando sua filha sem consultá-lo? E por que não havia mencionado nada durante suas conversas por telefone ao longo das 3 semanas? O som da porta da garagem sendo aberta ecoou pela casa. Priscila havia chegado. Rafael desceu rapidamente as escadas, encontrando-a na cozinha guardando uma sacola de farmácia em um dos armários altos, fora do alcance de crianças. Rafael, ela exclamou, parecendo genuinamente surpresa. Não esperávamos você até amanhã. Os negócios terminaram mais cedo. Ele a estudou cuidadosamente. Priscila usava um conjunto social cinza, maquiagem impecável, mas havia algo em seus olhos que não conseguia identificar. Por que Isabela está trancada no quarto? Trancada? Priscila riu, mas o som pareceu forçado. Não está trancada, querido. A fechadura deve ter emperrado. Essas casas antigas às vezes têm esses probleminhas. A fechadura é nova. E Isabela disse que você tem a chave. O sorriso de Priscila vacilou por uma fração de segundo. Ah, sim. É uma medida de segurança temporária. Isabela anda tendo pesadelos terríveis e caminhando pela casa durante a madrugada. O pediatra recomendou que a porta ficasse trancada para evitar acidentes. Que pediatra? Dr. Maurício nunca mencionou episódios de sonambulismo. Consultei a doutora Helena Ribeiro, uma especialista em distúrbios do sono infantil que me foi recomendada por uma amiga. Rafael nunca ouvira falar dessa médica e conhecia bem a comunidade médica de Florianópolis através de seus contatos empresariais e sociais. Quero ver Isabela agora. Claro, mas ela acabou de tomar a medicação e deve estar sonolenta. Talvez seja melhor deixá-la descansar e conversarmos pela manhã. Que medicação? Um suave indutor do sono. Nada demais, apenas para regular o ciclo circadiano dela. Rafael subiu as escadas 2 degraus por vez, seguido por Priscila, que carregava a chave. Quando a porta se abriu, o que viu o deixou sem fôlego. Isabela estava sentada na cama, visivelmente mais magra do que quando ele partira para Miami. Suas bochechas, antes roliças e rosadas, agora pareciam cavadas. Os olhos castanhos, que costumavam brilhar com travessura, estavam opacos, com olheiras profundas que jamais vira em uma criança de 8 anos. Oi, papai, ela disse baixinho, tentando sorrir.
mas o esforço parecia exausti-la. Rafael se aproximou e a abraçou. Isabela se sentia frágil em seus braços, como um passarinho ferido. Seu cabelo castanho havia perdido o brilho, e ela cheirava a medicamentos em vez do usual shampoo de morango que adorava. Minha princesa, você emagreceu muito. Não está se alimentando bem? Isabela olhou rapidamente para Priscila antes de responder. Estou comendo, papai. Só não estou com muito apetite. Desde quando? Não lembro. Rafael notou que suas respostas eram monossilábicas, cuidadosas, completamente diferentes do jeito tagarela e espontâneo de sua filha. Isabela costumava contar histórias intermináveis sobre seu dia, descrevendo cada detalhe das aulas, dos colegas, dos desenhos que assistia. Agora parecia estar medindo cada palavra. Isabela, papai trouxe presentes de Miami. Quer ver? Ela acenou com a cabeça, mas sem o entusiasmo que costumava demonstrar. Rafael abriu sua mala de viagem e retirou uma boneca da Disney que comprara na Toy Store do aeroporto, além de chocolates especiais e um novo jogo para o tablet. Isabela agradeceu educadamente, mas sua reação era apática, quase robótica. Querido, Priscila interveio suavemente. Isabela precisa descansar. O médico foi bem específico sobre a importância de manter a rotina de sono. Rafael beijou a testa da filha, sentindo que estava ligeiramente febril. Amanhã conversamos mais, tá bom? Papai quer saber tudo sobre essas 3 semanas. Tá bom, papai. Boa noite. Quando desceram para o térreo, Rafael se voltou para Priscila com uma expressão séria. Preciso da verdade, Priscila. O que aconteceu com Isabela durante minha ausência? Nada demais, Rafael. Apenas alguns ajustes comportamentais que se fizeram necessários. Isabela estava ficando muito mimada, muito dependente de atenção constante. Implementei uma rotina mais estruturada para ajudá-la a desenvolver independência e disciplina. Que tipo de rotina? Horários fixos para refeições, estudos, brincadeiras e descanso. Nada que qualquer pedagoga experiente não recomendaria. Isabela estava acostumada com liberdade excessiva, e isso não é saudável para o desenvolvimento infantil. Rafael tentou processar a informação. Era verdade que sempre fora permissivo com Isabela, compensando suas ausências constantes com presentes caros e poucos limites. Talvez Priscila estivesse certa sobre a necessidade de mais estrutura, mas algo na aparência abatida de sua filha não parecia resultado de uma simples mudança de rotina. Por que ela está tomando medicamentos? Isabela sempre foi uma criança saudável. O estresse da adaptação à nova rotina causou alguns distúrbios de ansiedade e sono. É perfeitamente normal e temporário. A doutora Helena prescreveu um tratamento suave que durará apenas algumas semanas. Quero conversar com essa médica pessoalmente. Claro, posso agendar uma consulta para a próxima semana. Rafael passou a noite acordado, incapaz de afastar a sensação de que algo estava terrivelmente errado. A mudança drástica no comportamento e aparência de Isabela era alarmante demais para ser explicada apenas por uma nova rotina disciplinar. Decidiu que no dia seguinte faria sua própria investigação. Na manhã de sexta-feira, Rafael acordou cedo e foi diretamente ao quarto de Isabela, determinado a ter uma conversa honesta com sua filha, longe da presença de Priscila. Encontrou a porta novamente trancada. "Priscila!" gritou descendo as escadas. Ela estava na cozinha preparando café, vestindo um roupão de seda rosa, cabelos soltos caindo sobre os ombros. "Bom dia, querido. Dormiu bem? Por que Isabela está trancada novamente?" Como expliquei ontem, é uma medida de segurança temporária recomendada pela médica. "Onde está a chave?" Priscila suspirou, como se estivesse lidando com uma criança teimosa. "Rafael, você precisa confiar em mim. Sou uma profissional qualificada e sei o que é melhor para Isabela neste momento. Sua interferência pode prejudicar o progresso que conseguimos nas últimas semanas." "Progresso?" Ela parece doente e deprimida. Parece assim para você porque está acostumado com o comportamento hiperativo e indisciplinado que ela apresentava antes. O que você está vendo agora é uma criança mais centrada, mais madura. Rafael se aproximou de Priscila, notando pela primeira vez uma dureza em seus olhos verdes que nunca observara antes. "Priscila, eu vou ver minha filha agora. Me dê a chave."
A chave está no meu molho, no meu quarto. Mas primeiro preciso preparar Isabela para sua visita. Ela fica ansiosa quando a rotina é quebrada abruptamente. Desde quando preciso de preparação para ver minha própria filha? Priscila inclinou a cabeça, estudando Rafael com uma expressão que ele não conseguia decifrar. Desde que você decidiu priorizar sua carreira sobre a paternidade, deixando uma criança traumatizada pela perda da mãe aos cuidados de terceiros por semanas a fio. A acusação atingiu Rafael como um soco no estômago. Era verdade que se dedicava excessivamente ao trabalho, mas sempre acreditara que estava construindo um futuro melhor para Isabela. Será que realmente negligenciara sinais de que sua filha precisava de mais atenção emocional? Você está certa sobre minha ausência, admitiu relutantemente. Mas isso não explica por que Isabela parece estar doente. Quero levá-la ao Dr. Maurício hoje mesmo para um check-up completo. Impossível. Ela tem consulta marcada com a doutora Helena às 14h. Então vou junto. A médica prefere atender crianças sem a presença dos pais na primeira fase do tratamento. É protocolo padrão para casos de ansiedade de separação. Rafael sentiu que estava sendo manipulado, mas não conseguia identificar exatamente como. Priscila usava jargões pedagógicos e médicos com tanta naturalidade que suas explicações soavam plausíveis, mesmo quando seu instinto paternal gritava que algo estava errado. Está bem, disse finalmente, mas quero relatórios detalhados de todas as consultas, receitas médicas e uma conversa com a doutora Helena na próxima semana. Naturalmente, Priscila sorriu, mas havia uma frieza em sua expressão que fez Rafael questionar se realmente conhecia a mulher com quem se casara. Durante o resto da manhã, Rafael tentou trabalhar em seu escritório doméstico, mas não conseguia se concentrar. Escutava atentamente qualquer som vindo do andar superior, onde Isabela supostamente estava estudando com Priscila. O silêncio era absoluto. Nenhuma risada, nenhuma conversa animada, nenhum barulho típico de criança brincando. Por volta do meio-dia, decidiu subir para verificar como Isabela estava. Encontrou a porta do quarto entreaberta e espiou pelo vão. Sua filha estava sentada à escrivaninha copiando algo de um livro didático. Priscila estava ao lado, observando cada movimento com uma intensidade que parecia excessiva para uma simples lição de casa. Mais rápido, Isabela. Você está demorando muito para copiar um parágrafo simples, disse Priscila, com uma voz que Rafael nunca ouvira antes. Fria, impaciente, autoritária. Desculpa, eu estou tentando fazer a letra bonita como você ensinou. Não me interessa se a letra está bonita. Interessa que você termine no tempo determinado. Crianças disciplinadas cumprem prazos. Rafael se afastou da porta, perturbado pelo tom usado por Priscila. Havia uma dureza em sua voz que contrastava completamente com a paciência infinita que demonstrava quando ele estava presente. Decidiu continuar observando discretamente. Isabela, você errou esta palavra. Vai ter que copiar o parágrafo inteiro novamente. Mas foi só uma letra. Não discuta comigo, perfeição é o mínimo aceitável. Seu pai trabalha duro para pagar sua educação. E você não pode decepcioná-lo com desleixo. Isabela baixou a cabeça e recomeçou a cópia, seus pequenos ombros tremendo ligeiramente. Rafael sentiu uma raiva crescendo em seu peito. Aquela não era a pedagogia carinhosa que Priscila demonstrava antes de se casarem. Era algo muito mais próximo de autoritarismo cruel. Decidiu interromper a sessão de estudos. Bateu na porta e entrou no quarto. Como estão os estudos, princesa? Isabela levantou o rosto e Rafael notou que seus olhos estavam vermelhos, como se tivesse estado chorando. Estão bem, papai. Estou aprendendo a escrever melhor. Priscila se aproximou, colocando a mão no ombro de Isabela de forma que parecia carinhosa. Mas Rafael notou que seus dedos se cravavam ligeiramente na pele da menina. Isabela está progredindo muito. Já consegue manter concentração por períodos bem mais longos. Que bom. Que tal um intervalo? Podemos almoçar juntos e talvez dar uma caminhada na praia depois. Isabela olhou esperançosa para Rafael, mas Priscila respondeu antes que ela pudesse falar. Isabela precisa terminar suas lições antes do almoço. É importante manter a disciplina mesmo nos fins de semana. É sábado, Priscila.
Crianças precisam brincar. Crianças precisam aprender responsabilidade. Isabela já teve tempo demais para brincadeiras inúteis. Rafael olhou para sua filha, que mantinha os olhos fixos no caderno, claramente desencorajada de participar da conversa. Isabela, o que você gostaria de fazer? Ela hesitou, olhando rapidamente para Priscila antes de responder. Quero terminar minha lição primeiro, papai. Depois podemos fazer o que você quiser. Havia algo robótico em sua resposta, como se estivesse repetindo palavras decoradas. Rafael decidiu que já havia visto o suficiente. Algo estava definitivamente errado com a dinâmica entre Priscila e Isabela, e ele não permitiria que sua filha continuasse sendo submetida a qualquer tipo de pressão inadequada. Priscila, preciso falar com você. Agora. Eles desceram para a sala e Rafael fechou a porta. Quero saber exatamente o que você tem feito com minha filha durante minha ausência. Já expliquei. Implementei uma rotina educacional mais rigorosa. O que vi ali em cima não foi rigor educacional. Foi crueldade emocional. Priscila cruzou os braços, sua máscara de doçura finalmente caindo completamente. Isabela estava completamente mimada e indisciplinada quando assumi sua educação. Criança sem limites vira adulto problemático. Estou corrigindo anos de negligência parental. Negligência parental? Você a criou sem estrutura, compensando sua ausência com presentes caros e permissividade total. O resultado foi uma criança ansiosa, carente de atenção e incapaz de seguir regras básicas. Rafael sentiu como se tivesse levado um tapa. Havia verdade dolorosa nas palavras de Priscila. Ele realmente compensara suas ausências com indulgência excessiva. Mas isso justificava o tratamento frio que observara. Mesmo que você esteja certa sobre meus erros como pai, isso não justifica medicar uma criança saudável ou tratá-la com dureza. A medicação é temporária e necessária. Isabela desenvolveu ansiedade severa devido à falta de estrutura em sua vida. O tratamento da doutora Helena está ajudando-a a se adaptar a rotinas saudáveis. Quero ver as receitas médicas. Estão no meu carro. Posso mostrar depois. Quero ver agora. Priscila suspirou dramaticamente. Rafael, você está sendo paranoico. Isabela está bem cuidada. Está aprendendo disciplina e responsabilidade. Em algumas semanas, você verá os resultados positivos. Os únicos resultados que vejo são uma criança deprimida e assustada. Assustada? Priscila riu friamente. Isabela não está assustada. Está aprendendo respeito e obediência. Qualidades que sua educação permissiva nunca desenvolveu. Naquele momento, Rafael compreendeu que a mulher com quem se casara não era quem pensava conhecer. A Priscila carinhosa e paciente do namoro havia sido uma farsa cuidadosamente construída. A verdadeira Priscila era fria, controladora e autoritária. Priscila, vou ser muito claro. A partir de agora, Isabela não será mais medicada sem minha autorização expressa. Vou marcar uma consulta com o Dr. Maurício para segunda-feira. Está sabotando meses de progresso porque não consegue aceitar que sua filha precisava de limites que você nunca teve coragem de impor. O único erro que cometi foi deixar uma criança vulnerável aos cuidados de alguém que não a ama genuinamente. Como se atreve a questionar meu amor por Isabela? Porque amor verdadeiro não deixa uma criança de 8 anos magra, assustada e dependente de medicamentos. Priscila deu 2 passos em direção a Rafael e, por um momento, ele viu algo genuinamente perigoso em seus olhos. E quero uma explicação detalhada sobre cada método disciplinar que você usou durante minha ausência. Os olhos verdes de Priscila se estreitaram perigosamente. Você está cometendo um erro, Rafael. Você não sabe nada sobre educação infantil. Não sabe nada sobre criar uma criança para ser forte e disciplinada. Isabela será grata pelos métodos que usei quando for uma adulta bem-sucedida. Ela será grata se conseguir se recuperar dos traumas que você causou. Traumas. Priscila gargalhou. Disciplina não é trauma, Rafael. É amor disfarçado de firmeza. Rafael olhou para a mulher que achava conhecer e finalmente enxergou-a claramente. Priscila Santos não era uma educadora dedicada tentando ajudar uma criança problemática. Era uma pessoa fria e controladora, que via Isabela como um projeto a ser moldado segundo seus padrões rígidos
independentemente do custo emocional para a menina. Quero que você saia desta casa, disse com voz baixa, mas firme. Como? Quero que você faça as malas e saia, hoje mesmo. Priscila o encarou com incredulidade. Você está expulsando sua esposa por tentar dar uma educação decente à sua filha? Estou protegendo minha filha de uma mulher que não demonstra nenhum carinho genuíno por ela. Rafael, você está sendo irracional. Está confundindo disciplina necessária com crueldade. Quando se acalmar, verá que estou tentando ajudar. Não há nada para me acalmar. Quero você fora desta casa em 2 horas. Priscila estudou Rafael por um longo momento, como se estivesse recalculando uma estratégia. Está bem. Se é isso que você quer, vou respeitar sua decisão. Mas saiba que está condenando Isabela a uma vida de indisciplina e fracasso. Ela subiu as escadas elegantemente, como se fosse uma rainha sendo injustamente banida de seu reino. Rafael aguardou até ouvi-la fechando gavetas e arrumando malas no quarto do casal. Então subiu para liberar Isabela de sua prisão doméstica. Encontrou sua filha ainda copiando parágrafos, lágrimas silenciosas escorrendo por suas bochechas magras. Princesa, você está livre. Não precisa mais fazer lição de casa hoje. Isabela levantou os olhos confusa. Mas a Priscila disse que eu preciso terminar antes do almoço. A Priscila não manda mais nada aqui. É só eu e você agora, como era antes. Ela vai embora? Sim. Isabela não demonstrou tristeza ou alívio. Apenas um cansaço profundo, como se fosse pesado demais para uma criança de 8 anos sentir qualquer emoção intensa. Papai, eu fiz alguma coisa errada? Rafael se ajoelhou ao lado da cadeira de sua filha e a puxou para um abraço apertado. Não, minha princesa, você não fez nada errado. O papai que fez coisa errada deixando você sozinha por tanto tempo. Você não vai mais viajar? Vou viajar muito menos, e quando precisar viajar vou levar você comigo ou pedir para a vovó Carmen ficar aqui. Isabela encostou a cabeça no ombro de Rafael, e ele sentiu suas lágrimas molhando sua camisa. Papai, posso parar de tomar o remédio? Ele me deixa muito cansada. Claro que pode. Não vai tomar mais nenhum remédio sem o papai saber. E posso comer quando estiver com fome? A Priscila disse que só posso comer nos horários marcados. Rafael sentiu uma raiva mais intensa do que qualquer coisa que já experimentara. Princesa, você pode comer quando quiser, dormir quando estiver com sono, brincar quando tiver vontade. Não vai ter mais nenhuma regra maluca, está bem? Posso assistir desenho? Pode assistir quantos desenhos quiser hoje. Pela primeira vez em semanas, um sorriso genuíno apareceu no rosto de Isabela. Era um sorriso fraco e hesitante, mas era real. Rafael percebeu que teria muito trabalho pela frente para ajudar sua filha a se recuperar do que quer que Priscila tivesse feito com ela durante sua ausência. O som de malas sendo arrastadas pelas escadas indicou que Priscila estava partindo. Rafael desceu com Isabela, que se escondeu atrás de suas pernas quando viu a madrasta. Isabela, Priscila disse com voz melosa, venha se despedir da mamãe Priscila. Isabela se encolheu ainda mais atrás de Rafael. Ela não quer se despedir e não vou forçá-la. Que pena. Espero que um dia ela compreenda que tudo que fiz foi por amor. Priscila se dirigiu à porta, mas parou e se voltou. Rafael, quando Isabela voltar aos velhos hábitos indisciplinados e você perceber que não consegue controlá-la sozinho, meu telefone será o mesmo. Isso nunca vai acontecer. Veremos. Priscila sorriu friamente e saiu, fechando a porta com mais força do que necessário. Rafael se abaixou e olhou nos olhos de Isabela. Princesa, a partir de agora, é só eu e você. Vamos ser uma família de verdade, está bem? Isabela abraçou o pescoço do pai com força, como se temesse que ele também pudesse desaparecer. Eu te amo, papai. Eu te amo muito mais, minha princesa, e vou passar o resto da vida compensando o tempo que ficamos separados. Naquela noite, pela primeira vez em 3 semanas, Isabela dormiu com a porta aberta, sem trancos, sem medicamentos, aninhada no colo do pai, enquanto assistiam a seus desenhos favoritos. Rafael permaneceu acordado por horas, observando o rosto relaxado de sua filha e prometendo a si mesmo que nunca mais permitiria que alguém a machucasse. Mas ele ainda não sabia que as marcas deixadas por Priscila eram muito mais profundas do que imaginava, e que a verdadeira batalha pela recuperação emocional de Isabela
estava apenas começando. Na segunda-feira pela manhã, Rafael levou Isabela ao consultório do Dr. Maurício Tavares, pediatra que acompanhava a menina desde bebê. O médico, um homem de 60 anos com cabelos grisalhos e óculos de armação dourada, ficou visivelmente preocupado com a aparência da criança. Rafael, Isabela perdeu quase 4 quilos em 3 semanas. Isso é muito significativo para uma criança de 8 anos, disse enquanto analisava os resultados dos exames que havia solicitado. Priscila disse que era porque ela estava comendo demais antes e precisava de uma dieta mais saudável. Uma criança de 8 anos não faz dieta, Rafael, a menos que haja obesidade mórbida, o que definitivamente não era o caso de Isabela. Ela sempre teve peso ideal para a idade. Dr. Maurício examinou as pupilas dilatadas de Isabela com uma pequena lanterna. Me conte sobre a medicação que ela estava tomando. Priscila disse que era um indutor de sono suave, prescrito por uma tal doutora Helena Ribeiro. Você a conhece? Nunca ouvi falar. E posso garantir que conheço todos os pediatras especializados em distúrbios do sono da grande Florianópolis. O médico franziu as sobrancelhas. Isabela, você lembra como era o remédio que tomava? Era um comprimido branco pequeno, doutor. Me deixava muito cansada. Com que frequência tomava? Todo dia à noite, e às vezes de manhã também, quando a Priscila achava que eu estava muito agitada. Dr. Maurício trocou um olhar preocupado com Rafael. Preciso fazer alguns exames de sangue para identificar que substância Isabela estava ingerindo. Dependendo do que for, pode ter causado os sintomas de letargia e perda de apetite. Pode ter causado algum dano permanente? É cedo para dizer. Crianças são resilientes, mas exposição prolongada a certos medicamentos pode ter efeitos duradouros. Vamos descobrir o que era e tomar as medidas necessárias. Enquanto aguardavam o resultado dos exames, Rafael notou que Isabela estava mais animada do que nos últimos dias, mas ainda demonstrava comportamentos estranhos. Pedia permissão para tudo: ir ao banheiro, beber água, sentar-se no sofá. Como se tivesse aprendido que qualquer ação espontânea poderia resultar em punição. Princesa, você não precisa pedir permissão para coisas normais como beber água ou ir ao banheiro. A Priscila disse que crianças educadas sempre pedem licença antes de fazer qualquer coisa. Isso não é verdade. Você pode fazer suas necessidades básicas quando quiser. Isabela pareceu confusa. Mas e se eu estiver sendo malcriada? Sentir sede ou vontade de ir ao banheiro não é malcriação, é natural. Rafael percebeu que Priscila havia criado um sistema de controle total sobre as funções mais básicas de Isabela, fazendo-a questionar até mesmo suas necessidades fisiológicas. O nível de manipulação psicológica era mais sofisticado e cruel do que ele imaginara. Na terça-feira, Dr. Maurício ligou com os resultados dos exames. Rafael, preciso que venha ao meu consultório imediatamente e traga a Isabela. O tom grave do médico fez Rafael sentir um frio no estômago. 1 hora depois, estavam sentados na sala do Dr. Maurício, que segurava um relatório laboratorial. Os exames detectaram traços de lorazepam no sangue de Isabela. É um medicamento controlado da família dos benzodiazepínicos, usado para tratar ansiedade severa em adultos. E em crianças? Raramente prescrito para menores de 12 anos e apenas em casos muito específicos de transtornos psiquiátricos graves. Mesmo assim, sempre em dosagens mínimas e com acompanhamento médico rigoroso. Rafael sentiu náusea. Que efeitos pode causar? Em crianças, pode provocar sedação excessiva, perda de apetite, confusão mental, dependência física e depressão respiratória em casos graves. Isabela teve sorte de não ter desenvolvido complicações mais sérias. Como alguém consegue esse tipo de medicamento sem receita? Boa pergunta. Lorazepam é controlado pela Anvisa. Precisa de receita médica especial para ser dispensado. Alguém ou falsificou receitas, ou tem acesso a medicamentos de forma irregular. Rafael pensou em todas as vezes que Priscila mencionara sua formação acadêmica, seus contatos médicos, sua experiência com casos difíceis. Começou a se perguntar quantas outras informações sobre o passado de Priscila eram falsas ou exageradas. Dr. Maurício, preciso fazer uma pergunta confidencial.
É possível que Priscila tenha medicado Isabela não por questões médicas, mas para controlá-la? O médico retirou os óculos e os limpou lentamente, uma expressão sombria no rosto. Rafael, em 30 anos de pediatria, já vi alguns casos de mães ou cuidadoras que medicavam crianças para torná-las mais manejáveis. É uma forma de abuso que deixa poucas evidências físicas. Meu Deus! Se essa foi a intenção, Isabela estava sendo sistematicamente drogada para ficar submissa e passiva. É possível que outros aspectos da personalidade dela tenham sido suprimidos artificialmente. Rafael olhou para Isabela, que brincava silenciosamente com uma boneca no canto da sala. Sua filha, vibrante e falante, havia sido quimicamente transformada em uma criança apática e obediente. A realização atingiu-o como um trem em alta velocidade. Quanto tempo levará para o medicamento sair completamente do organismo dela? Cerca de uma semana. Mas os efeitos psicológicos podem durar mais tempo. Isabela pode ter desenvolvido ansiedade real devido ao tratamento inadequado. Recomendo acompanhamento com uma psicóloga infantil especializada em trauma. Pode me indicar alguém? Doutora Fernanda Machado é uma das melhores de Florianópolis. Vou ligar para ela e explicar a situação. Naquela tarde, Rafael pesquisou online sobre Priscila Santos. O que descobriu o chocou profundamente. Não havia registros de sua formação na UFSC. Seu nome não aparecia em nenhum conselho de pedagogia de Santa Catarina. As referências profissionais que ela fornecera quando se candidatou a tutora de Isabela eram de telefones inexistentes ou pessoas que nunca ouviram falar dela. Priscila Santos havia construído uma identidade profissional completamente falsa. Rafael aprofundou sua investigação, contratando um detetive particular para descobrir o verdadeiro passado de Priscila. O que descobriu nas semanas seguintes revelaria que Isabela não havia sido sua primeira vítima e que ele próprio havia sido escolhido cuidadosamente como alvo de um esquema muito mais elaborado e sinistro do que imaginara. A primeira sessão de Isabela com a doutora Fernanda Machado foi reveladora e heartbreaking ao mesmo tempo. A psicóloga, uma mulher de 40 anos com cabelos cacheados e sorriso caloroso, criou um ambiente seguro onde Isabela podia expressar seus sentimentos sem medo de julgamento ou punição. Isabela, quando você estava com a Priscila, como se sentia na maior parte do tempo? Perguntou doutora Fernanda mentre elas desenhavam juntas. Cansada e com medo de fazer alguma coisa errada. Que tipo de coisa errada? Tudo era errado. Rir muito alto, comer rápido demais, fazer perguntas, chorar, querer assistir TV. E o que acontecia quando você fazia essas coisas? Isabela hesitou, olhando para Rafael, que estava sentado a uma distância respeitosa. Posso falar? Claro que pode, princesa. Pode falar qualquer coisa para a doutora. A Priscila me colocava no quarto escuro no porão. Disse que era para eu pensar no que tinha feito de errado. Rafael sentiu como se tivesse levado um soco. Que quarto escuro, Isabela? O quartinho pequeno do lado da lavanderia. Não tinha janela e ela trancava a porta. Doutora Fernanda continuou a sessão com profissionalismo, mas Rafael via a preocupação em seus olhos. Depois que Isabela saiu para brincar na sala de espera, a psicóloga conversou particularmente com Rafael. O que Isabela descreveu configura isolamento punitivo, que é uma forma de abuso psicológico. Para uma criança de 8 anos, ficar trancada em um espaço escuro é extremamente traumático. Por quanto tempo ela pode ter ficado lá? Pela descrição de Isabela, algumas horas de cada vez. Tempo suficiente para criar ansiedade severa e medo de expressar emoções naturais. Rafael se lembrou de todos os fins de semana que passara trabalhando enquanto Priscila cuidava de Isabela. Quantas vezes sua filha esteve trancada naquele quarto enquanto ele fechava contratos, acreditando que ela estava segura e bem cuidada. Dr. Rafael, Isabela desenvolveu o que chamamos de hipervigilância. Ela monitora constantemente o ambiente, buscando sinais de que pode estar fazendo algo errado. É um mecanismo de sobrevivência que crianças abusadas desenvolvem. Isso é reversível. Sim, mas levará tempo. Isabela precisa reaprender que expressar emoções é seguro, que suas necessidades são válidas,
que não precisa ter medo constante de punição. Durante os meses seguintes, Rafael reestruturou completamente sua vida. Vendeu parte das ações da Mendeltech para sócios de confiança e passou a trabalhar meio período, dedicando as tardes integralmente a Isabela. Contratou Carmen, sua mãe, para ajudar quando precisava viajar, mas reduziu as viagens ao mínimo indispensável. Lentamente, Isabela começou a se recuperar. Voltou a rir espontaneamente, a fazer perguntas sobre tudo, a comer com apetite, mas ainda demonstrava episódios de ansiedade quando contrariada ou corrigida, mesmo que gentilmente. Papai, quando você fala que não posso fazer alguma coisa, eu fico com medo que você me coloque no quarto escuro, confessou uma noite. Princesa, papai nunca vai te trancar em lugar nenhum. Quando papai diz não, é só para te proteger ou ensinar algo importante. Mas você sempre pode perguntar o porquê. Posso questionar quando você disser não? Claro que pode. Filhas inteligentes fazem perguntas. Essa liberdade para questionar e expressar desacordo foi fundamental para a recuperação de Isabela. Priscila havia ensinado que qualquer questionamento era desrespeito passível de punição. Rafael precisou pacientemente desconstruir essa programação. 3 meses após a saída de Priscila, o detetive particular que Rafael contratara trouxe informações chocantes sobre o passado de sua ex-esposa. Priscila Santos não era seu nome verdadeiro. Ela se chamava Patrícia Silva e havia um histórico extenso de situações similares em outras cidades. Sr. Mendonça, sua ex-esposa aplicou o mesmo golpe em pelo menos 4 famílias nos últimos 6 anos. Sempre o mesmo padrão: pai solteiro bem-sucedido financeiramente, criança entre 6 e 10 anos, contratação inicial como tutora ou babá, followed by casamento rápido. E as outras crianças? 2 famílias me autorizaram a compartilhar informações. Os relatos são muito similares ao que aconteceu com Isabela. Medicação inadequada, isolamento punitivo, controle psicológico extremo. Rafael sentiu náusea. Como ela conseguiu documentos falsos tão convincentes? Tem conexões com um esquema de falsificação de diplomas. Os documentos acadêmicos que apresentou são falsos, mas de qualidade profissional. Por que ninguém a denunciou antes? Vergonha, Sr. Mendonça. Os pais se sentem culpados por não terem percebido o que estava acontecendo. E as crianças ficam traumatizadas demais para falar claramente sobre o abuso. Rafael decidiu tomar uma atitude que poderia ajudar outras famílias. Procurou as vítimas anteriores de Priscila, Patrícia, e propôs que se unissem para formalizar denúncias conjuntas. A força de múltiplos testemunhos seria mais eficaz do que casos isolados. Carlos Andrade, empresário de Porto Alegre, cuja filha de 7 anos havia sido vítima de Priscila 2 anos antes, aceitou colaborar imediatamente. Rafael, minha filha Marina ainda faz terapia. Levou mais de 1 ano para ela voltar a dormir sem pesadelos. Essa mulher precisa ser impedida de continuar machucando crianças. Juntos, eles entraram com representação criminal contra Priscila, Patrícia, por múltiplos crimes: falsificação de documentos, exercício ilegal da profissão, maus tratos infantis, administração de medicamentos controlados sem prescrição médica. A investigação policial revelou que Priscila mantinha um apartamento em Balneário Camboriú, onde guardava documentos de identidades múltiplas, medicamentos controlados obtidos ilegalmente e um dossiê detalhado sobre suas vítimas, incluindo fotos, rotinas familiares, perfis psicológicos dos pais e vulnerabilidades específicas de cada criança. Ela havia estudado Rafael por meses antes de se candidatar como tutora de Isabela. Sabia sobre a morte de Amanda, sobre sua culpa como pai ausente, sobre sua necessidade desesperada de encontrar uma figura materna para a filha. Havia construído meticulosamente a persona da educadora perfeita para conquistar sua confiança. O julgamento de Priscila Patrícia aconteceu 8 meses depois de sua prisão. Isabela, agora com 9 anos e muito mais forte emocionalmente, prestou depoimento através de videoconferência, acompanhada pela doutora Fernanda. A Priscila me disse que se eu contasse para o papai sobre o quarto escuro, ela diria para ele que eu era uma mentirosa
e ele não ia mais me amar, testemunhou Isabela com voz firme. E você acreditou? Sim, porque ela disse que o papai já não gostava muito de mim, por isso ele viajava tanto. Disse que se eu fosse uma criança má, ele ia me mandar para um orfanato. Rafael, assistindo do tribunal, precisou de toda a sua autocontrole para não interromper o depoimento. Ver sua filha relatar com tanta clareza a manipulação psicológica que sofrera era simultaneamente orgulho por sua coragem e dor por ter permitido que aquilo acontecesse. Priscila foi condenada a 6 anos de prisão em regime semiaberto pelos múltiplos crimes. Foi também obrigada a pagar indenização às famílias das crianças, que abusou e perdeu definitivamente o direito de trabalhar com menores. Mas, para Rafael e Isabela, a verdadeira vitória não estava na punição de Priscila. Estava na reconstituição de sua relação pai-filha e na descoberta de uma força que nenhum deles sabia que possuía. Isabela desenvolveu uma sensibilidade especial para identificar outras crianças que passavam por dificuldades emocionais. Na escola, tornou-se a amiga preferida de colegas tímidos ou que enfrentavam problemas familiares. Papai, a Sofia da minha turma está sempre triste. Posso convidá-la para brincar em casa? Claro, princesa. Você tem um dom especial para ajudar outros. É porque eu sei como é se sentir sozinha e assustada. E sei que ser gentil ajuda muito. Essa empatia natural levou Rafael a uma descoberta surpreendente. Isabela não apenas havia sobrevivido ao trauma, ela havia extraído dele uma capacidade única de curar outros através da própria experiência. Dr. Fernanda confirmou essa observação durante uma das últimas sessões de terapia. Isabela desenvolveu o que chamamos de crescimento pós-traumático. Ela transformou sua dor em fonte de compaixão e força. Isso é comum? Não tanto quanto gostaríamos. Requer uma combinação de fatores: apoio familiar sólido, intervenção terapêutica adequada e uma personalidade naturalmente resiliente. Isabela teve sorte de ter todas essas condições. No primeiro aniversário da saída de Priscila de suas vidas, Rafael e Isabela fizeram algo simbólico. Transformaram o antigo quarto escuro do porão em um espaço de brinquedos e arte, onde Isabela podia expressar sua criatividade livremente. Princesa, aquele lugar que te causava medo agora vai ser um lugar de alegria. Podemos convidar outras crianças para brincar aqui? Quantas quiser. Isabela pintou uma borboleta gigante na parede do antigo quarto do castigo, com cores vibrantes e asas abertas. As borboletas nascem no escuro, papai, mas depois voam livres para a luz. Rafael compreendeu que sua filha havia encontrado uma metáfora perfeita para sua própria jornada. Ela havia nascido de um período sombrio mais forte, mais sábia, mais capaz de ajudar outros. 2 anos depois do episódio com Priscila, Rafael tomou uma decisão que mudaria definitivamente o rumo de suas vidas. Usando parte de sua fortuna, criou o Instituto Isabela, uma organização sem fins lucrativos, dedicada a identificar, prevenir e tratar casos de abuso infantil em Santa Catarina. A sede do Instituto ficava em um casarão reformado, no centro histórico de Florianópolis, com psicólogos especializados, assistentes sociais, advogados voltados para direitos da criança e um programa inovador de crianças ajudando outras crianças através de suas próprias experiências de superação. Isabela, agora com 11 anos, tornou-se a embaixadora mais jovem da organização. Participava de palestras em escolas, criava materiais educativos através de desenhos e histórias e ajudava outras crianças vítimas de abuso a encontrarem coragem para falar sobre suas experiências. Meu nome é Isabela, e quando eu tinha 8 anos, uma pessoa ruim tentou me fazer acreditar que eu não merecia ser amada, dizia em suas apresentações para turmas do ensino fundamental. Mas meu papai me mostrou que isso era mentira. E agora eu quero mostrar para vocês que se alguém está machucando vocês ou fazendo vocês se sentirem mal, tem sempre alguém pronto para ajudar. Suas palestras tinham um impacto extraordinário. Crianças que nunca haviam encontrado coragem para relatar situações de abuso doméstico se sentiam inspiradas pela história de Isabela e procuravam ajuda. Em 3 anos, o Instituto Isabela ajudou mais de 500 famílias catarinenses.
Criou protocolos para a identificação precoce de sinais de abuso. Treinou educadores para reconhecer alterações comportamentais em alunos. Estabeleceu parcerias com tribunais para agilizar processos de proteção infantil. O projeto mais inovador foi a Rede de Borboletas, um programa onde crianças que superaram traumas se tornavam mentoras de outras crianças em situações similares, sempre com acompanhamento psicológico profissional. A ideia veio da própria Isabela, explicou doutora Fernanda, que se tornou diretora clínica do Instituto. Ela percebeu que crianças confiam mais facilmente em outras crianças que passaram por experiências parecidas. É peer counseling adaptado para o universo infantil. O programa se mostrou extraordinariamente eficaz. Crianças que permaneciam mudas durante meses de terapia tradicional começavam a se abrir depois de uma única conversa com um mentor borboleta. Leonardo, um menino de 7 anos vítima de abuso por parte do padrasto, encontrou coragem para falar depois de conhecer Gabriel, ex-participante do programa que havia sofrido situação similar 2 anos antes. O Gabriel me disse que contar para os adultos foi a coisa mais corajosa que ele fez na vida, relatou Leonardo à psicóloga, e que agora ele se sente forte como um super-herói porque ajuda outras crianças. Rafael observava o crescimento do Instituto com orgulho, misturado com admiração por sua filha. Isabela havia transformado sua experiência traumática em uma vocação de vida aos 11 anos de idade. Papai, acho que a Priscila sem querer me deu um presente, disse Isabela certa noite, enquanto trabalhavam juntos em materiais educativos do Instituto. Como assim, princesa? Ela me ensinou como é ruim ser machucada e ter medo. Agora eu sei exatamente como ajudar outras crianças que se sentem assim. Rafael parou de digitar e olhou para sua filha extraordinária. Isabela, você é a pessoa mais sábia que conheço. Não sou sábia, papai, só sei uma coisa. Toda criança merece ser amada e protegida. E quando isso não acontece, outras pessoas precisam ajudar. Naquele momento, Rafael compreendeu que o trauma que quase destruiu sua família havia se transformado na fundação de um propósito maior. Isabela não era apenas uma sobrevivente, era uma agente de transformação social. No 5º aniversário do Instituto Isabela, a organização foi reconhecida nacionalmente como modelo de excelência em proteção infantil. Delegações de outros estados visitavam Florianópolis para conhecer os métodos desenvolvidos pela equipe. Durante a cerimônia de premiação, realizada no Centro de Convenções de Florianópolis, Isabela foi convidada a discursar para uma plateia de mais de 1.000 pessoas, incluindo autoridades governamentais, profissionais de assistência social, psicólogos e outras famílias beneficiadas pelo Instituto. Há 5 anos eu era uma menina assustada que achava que não merecia ser feliz, começou Isabela, agora com 13 anos e uma presença de palco notável. Uma pessoa má tinha me convencido de que eu era um problema, um peso para meu pai. A plateia ouvia em silêncio absoluto. Mas descobri que quando passamos por coisas ruins, podemos escolher o que fazer com essa experiência. Podemos deixar que ela nos destrua, ou podemos usá-la para construir algo bonito. Isabela fez uma pausa procurando Rafael na plateia. Escolhemos construir e descobrimos que nossa dor pode virar força para proteger outras crianças, que nosso medo pode virar coragem para enfrentar pessoas más, que nossa história triste pode ter um final feliz que ajuda a escrever finais felizes para outras famílias. Os aplausos foram ensurdecedores. Muitas pessoas na plateia choravam abertamente. Quero dizer para todas as crianças que estão assistindo, se alguém está machucando vocês, não é culpa de vocês. Vocês merecem ser amados, e sempre há alguém pronto para ajudar. Às vezes, essa pessoa é um pai corajoso como o meu. Às vezes, é um professor atento. Às vezes, é outro amiguinho que passou pela mesma coisa. Mas sempre há alguém. Isabela terminou seu discurso com a frase que se tornou o lema do Instituto. De lagarta a borboleta, toda transformação é possível. Depois da cerimônia, Rafael e Isabela caminharam pela orla da Beira-Mar Norte, como faziam todas as sextas-feiras desde que Priscila saíra de suas vidas. O mar estava calmo, reflexos dourados do pôr do sol dançavam sobre as ondas suaves.
Papai, você se arrepende de alguma coisa que aconteceu? Rafael refletiu sobre a pergunta de sua filha. Me arrependo de ter deixado você sozinha com a Priscila. Me arrependo de não ter percebido o que estava acontecendo mais cedo. Mas se você tivesse percebido antes, talvez nunca teríamos criado o instituto. Talvez as outras crianças que ajudamos não teriam recebido ajuda. Você está dizendo que vale a pena ter sofrido para poder ajudar outros? Isabela parou de caminhar e olhou para o mar. Não estou dizendo que valeu a pena sofrer. Estou dizendo que, já que sofremos, pelo menos conseguimos transformar esse sofrimento em algo útil. Rafael admirou a maturidade filosófica de sua filha adolescente. Você se arrepende de alguma coisa? Me arrependo de não ter contado para você sobre o quarto escuro desde o primeiro dia. Talvez se eu tivesse sido mais corajosa. Princesa, você era uma criança sendo manipulada por um adulto experiente em manipulação. Não tinha como reagir diferente. Eu sei. A doutora Fernanda me explicou isso muitas vezes. Mas às vezes ainda penso no que teria acontecido se serve de consolo, eu penso a mesma coisa. Mas a doutora Fernanda também me ensinou que não podemos mudar o passado. Só podemos honrá-lo fazendo escolhas melhores no futuro. Eles continuaram caminhando em silêncio confortável. A ponte Hercílio Luz se iluminou ao longe, suas luzes refletindo na água como estrelas caídas. Papai, posso fazer uma pergunta estranha? Claro. Você acha que a Priscila, que ela já foi uma criança machucada também? Rafael hesitou. Era uma pergunta que ele próprio se fizera muitas vezes. Por que pergunta isso? Porque nas terapias do Instituto, a gente aprende que às vezes adultos que machucam crianças foram crianças machucadas. E eu fico pensando, se a Priscila não teve um pai como você para salvá-la. A compaixão de Isabela por sua própria abusadora era algo que nunca deixava de surpreender Rafael. É possível, princesa. Mas mesmo que tenha sido, isso não justifica o que ela fez com você. Eu sei. Só me deixa triste pensar que talvez ela também precisasse de ajuda, mas nunca conseguiu. Você sabe que não é sua responsabilidade salvar pessoas que te machucaram, né? Eu sei. Mas é da nossa responsabilidade tentar impedir que outras crianças sejam machucadas por essas pessoas. Por isso o Instituto é importante. Rafael parou e abraçou sua filha, maravilhado mais uma vez com a sabedoria que ela havia desenvolvido através da adversidade. Isabela, você me orgulha todos os dias. Você também me orgulha, papai. Você me salvou e depois me ajudou a salvar outras crianças. Nós nos salvamos juntos e continuamos salvando outros juntos. Caminharam até em casa de mãos dadas, pai e filha, unidos por uma experiência terrível que se transformara no fundamento de uma missão de vida extraordinária. Na manhã de domingo seguinte, Rafael encontrou Isabela em seu quarto desenhando, como sempre fazia quando precisava processar emoções complexas. Desta vez, ela havia criado uma ilustração de várias crianças voando como borboletas sobre uma cidade, cada uma carregando uma criança menor em direção à luz. É o nosso trabalho no Instituto, explicou Isabela. Cada criança que consegue voar ajuda a outra a decolar também. Rafael pendurou o desenho na parede do escritório do Instituto, onde permaneceria como lembrança visual da missão que os unia: transformar dor em propósito, trauma em força, medo em coragem. 2 anos depois, Isabela estava prestes a completar 15 anos quando chegou a notícia que fecharia definitivamente o ciclo iniciado com a chegada de Priscila em suas vidas. A ex-madrasta havia falecido na prisão devido a complicações de uma doença que desenvolvera durante o encarceramento. Rafael recebeu a ligação do advogado enquanto estava no Instituto revisando propostas de expansão para outros estados. Sentiu uma mistura confusa de alívio, tristeza e uma estranha sensação de encerramento. Decidiu contar a Isabela pessoalmente, respeitando sua maturidade emocional e o direito de saber sobre alguém que havia impactado significativamente sua vida. Como você se sente com essa notícia? Perguntou depois de explicar o falecimento de Priscila. Isabela ficou em silêncio por vários minutos, processando a informação. Triste, disse finalmente. Não porque vou sentir falta dela, mas porque ela morreu sem nunca ter conseguido se transformar numa pessoa melhor.
Você acha que ela poderia ter se transformado? Não sei. Mas gosto de acreditar que toda pessoa tem potencial para mudança, mesmo que nunca o use. Rafael abraçou sua filha, mais uma vez impressionado com sua capacidade de manter compaixão, mesmo por quem lhe causara tanto mal. Papai, posso te contar uma coisa que nunca contei para ninguém? Sempre. Às vezes eu sonhava que um dia a Priscila ia me pedir desculpas. Não porque eu precisava do pedido de desculpas, mas porque significaria que ela havia entendido que machucar crianças é errado. E agora que isso nunca vai acontecer. Agora eu entendo que alguns pedidos de desculpas a gente tem que fazer para si mesmo. Eu me perdoo por ter levado tanto tempo para contar para você o que estava acontecendo. E perdoo a Priscila por ter sido uma pessoa tão machucada que só sabia machucar outros. Rafael percebeu que sua filha havia alcançado um nível de maturidade emocional que muitos adultos nunca conseguiam. Ela havia aprendido a perdoar não para beneficiar quem a machucou, mas para libertar a si mesma de carregar raiva desnecessária. Isabela, você quer fazer alguma coisa especial para marcar esse fechamento de ciclo? Quero plantar uma árvore no jardim do instituto, para lembrar que mesmo das situações mais difíceis, pode crescer algo bonito. No sábado seguinte, pai e filha plantaram uma pequena jabuticabeira no jardim do Instituto Isabela. Escolheram essa árvore porque produz frutos diretamente no tronco, uma metáfora perfeita para como algo doce pode nascer diretamente da dor. Durante a pequena cerimônia informal, Isabela leu um texto que havia escrito: Esta árvore é plantada em memória de todas as crianças que sofreram e não tiveram a sorte de encontrar ajuda. Em honra de todas as crianças que transformaram seu sofrimento em força para proteger outras. E em esperança de que um dia não precisemos mais de institutos como este, porque todas as crianças do mundo serão amadas e protegidas como merecem. Enquanto regavam a muda juntos, Rafael refletiu sobre a jornada extraordinária que haviam percorrido. Começara como uma tragédia familiar e se transformara em uma missão de vida que já havia impactado milhares de crianças e famílias. Papai, você acha que nossa história tem um final feliz? Acho que nossa história não tem final, princesa. Ela continua a cada criança que ajudamos, a cada família que salvamos, a cada pessoa que inspira a proteger os pequenos. Então é melhor que um final feliz. É um começo feliz para muita gente. Isabela tinha razão. Sua história não era sobre superar um trauma. Era sobre transformar esse trauma em uma fonte inesgotável de proteção e cura para outros. Era sobre provar que o amor verdadeiro pode transmutar até mesmo as experiências mais dolorosas em força para construir um mundo melhor. Naquela noite, enquanto Isabela dormia tranquilamente em seu quarto com a porta aberta, Rafael se sentou em sua varanda com vista para a Lagoa da Conceição e fez um balanço dos últimos 7 anos. Havia perdido uma empresa próspera, mas ganhado um propósito maior. Havia quase perdido sua filha, mas descoberto uma conexão mais profunda com ela do que jamais imaginara possível. Mais importante, havia aprendido que ser pai não significava apenas prover financeiramente ou proteger fisicamente. Significava estar presente emocionalmente, validar sentimentos, criar espaço seguro para a vulnerabilidade e ensinar através do exemplo que amor verdadeiro significa aceitar a pessoa integralmente, incluindo suas feridas, medos e imperfeições. Isabela havia lhe ensinado que trauma não define uma pessoa a menos que ela permita, que força verdadeira vem não de nunca cair, mas de transformar cada queda em uma lição que pode ajudar outros a se levantarem. Aos 49 anos, Rafael Mendonça não era mais o workaholic obcecado por sucesso financeiro, que chegara em casa naquela quinta-feira para descobrir